Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Efésios, capítulo 6. E o estudo de hoje denomina-se A Armadura de Deus. Essa é a segunda parte do livro de Efésios, então nós vamos iniciar do versículo 10 até o versículo de número 24. Caso você não tenha ouvido a mensagem anterior, peço que escute não somente os primeiros versículos do capítulo 6, como também os capítulos anteriores do livro de Efésios, para ter um melhor entendimento da palavra de Deus, dessa carta do apóstolo Paulo, que tanto nos ensina, e hoje estamos finalizando ela com os últimos versículos do capítulo 6 do livro de Efésios. Acompanhe comigo o versículo 10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Versículo 19. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Tíquico, o irmão amado, servo fiel do Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito, para que também saibam como estou e o que tenho feito. Enviei-o a vocês com esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz sejam com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Que texto fantástico do apóstolo Paulo para encerrar essa carta de forma magistral. E ele inicia aqui com uma frase muito profunda, muito forte: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o encorajamento que a gente precisa levar para a vida. Sejam, diante de tudo que nós aprendemos aqui. Por isso que ele inicia o versículo 10 com a palavra finalmente. Ou seja, vou finalizar, vou resumir tudo. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, a nossa força vem de Deus. E a força de Deus é poderosa, é isso que ele está dizendo aqui. Então, fortaleça-se nessa força que é tão poderosa da parte de Deus. E ele, então, vai nos dar algumas dicas para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada nessa terra, que ele vai dizer: vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E eu vou falar um pouquinho logo sobre isso, que é o seguinte: a armadura de Deus. Aqui ele vai explicar como que a gente consegue se proteger das ciladas do diabo. Uma coisa que a gente já precisa entender desde já é que o inimigo ele trabalha o tempo todo para nos destruir, porque ele já sabe qual é o destino dele, ele já sabe que está preparado um lago de enxofre para a eternidade, onde ele vai ser jogado junto com todo o inferno. Então ele já sabe para onde ele vai, qual é o destino dele, e ele já sabe qual é o nosso destino. Ele sabe que nós teremos uma vida eterna ao lado de Jesus. Então ele vai fazer de tudo para nos tirar desse caminho e nos arrastar com ele para a eternidade de fogo no lago de enxofre,
para o sofrimento eterno. Então ele faz de tudo, por isso que ele então vai fazer muitas ciladas contra nós constantemente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai estar aí sujeito às ciladas do diabo. É muito importante entender isso, porque tem gente que vive como se o inimigo não existisse, e ele existe. Assim como Deus existe, o mundo espiritual, ele existe. Então, se Deus existe, o diabo, infelizmente, também existe. E ele está disposto a nos destruir todos os dias. E é por isso que Paulo vai dizer, olha, vocês precisam se vestir com a armadura de Deus. Por quê? É uma armadura física? É algo que eu preciso vestir aqui no meu corpo? Não. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra seres humanos. Quando alguém te ofende, quando alguém te persegue, quando alguém tenta te matar, por trás daquela pessoa, daquele ser humano, existe um espírito maligno que está tentando tirar a sua vida, que tomou posse daquela pessoa e está tentando ali contra a sua vida. Então, a nossa batalha, o nosso inimigo é espiritual. E por isso que ele está dizendo, essa armadura, ela não é uma armadura física. Porque tanto que Jesus vai dizer lá também nos seus evangelhos que nós não precisamos temer aquele que pode tirar a nossa vida. Aquele que pode matar o nosso corpo. Então a gente não precisa temer aos homens. A gente precisa temer aquele que pode jogar a nossa alma no inferno. Então a nossa batalha não é física. Você não precisa ter medo de alguém, de um ser humano que tente algo contra a sua vida. Mas o que a gente precisa ficar atentos, ficar preparados, é contra essas ciladas no mundo espiritual, que a gente não consegue ver, mas existe. Em todo tempo existe uma grande batalha para destruir os filhos de Deus. E por isso então que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E ele vai dizer então no versículo 13, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Então é importante a gente entender que o dia mau ele vem, o dia da batalha, o dia da luta, o dia onde tudo dá errado, o dia onde você enfrenta um luto, onde você enfrenta uma ameaça, um insulto, uma perseguição, esse dia vai existir porque o inimigo quer te destruir a todo custo. Mas sinta-se privilegiado por isso, porque o inimigo ele só vai atacar aqueles que estão no caminho certo. Porque aqueles que já estão do lado dele, tanto que Jesus vai dizer, um reino subdividido, um reino dividido não subsistirá. Ou seja, o reino das trevas, ele também é unido, assim como o reino de Deus precisa ser, porque um reino não vai para frente se ele for desunido. Então o diabo, ele não vai atacar os seus próprios demônios, ele não vai atacar as próprias pessoas que já fazem a vontade dele. Então você entende que se você está passando luta, passando perseguição por conta de Cristo, está vivendo uma vida do agrado de Deus e ainda assim você enfrenta situações difíceis, situações adversas, é porque o diabo está incomodado com a sua caminhada cristã e ele vai tentar te destruir, porque você é inimigo do diabo, então ele vai tentar fazer alguma coisa para te derrubar. Então o dia mau ele vai vir, mas quando nós estamos com a armadura de Deus, nós vamos permanecer inabaláveis. A palavra inabalável eu gosto tanto dela porque ela significa que nada pode nos abalar. As coisas vão vir, vai bater de frente, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir tristeza, mas aquilo não vai nos abalar, não vai destruir as nossas estruturas. E ele vai dizer então, permaneça inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Então você vai passar as lutas, vai ter dia que vai ser de muita dificuldade, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como o Salmo 30, versículo 5 vai nos ensinar. Então saiba que vai ter dia que é noite, vai ter dia que as coisas vão ser muito difíceis, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a caminhada com Deus continua valendo a pena, mesmo diante de todas essas ciladas que o diabo pode atentar contra as nossas vidas. E aí no versículo 14 ele vai explicar um pouquinho sobre o que é a armadura de Deus. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Então aqui a gente vai ver, de fato, ele vai trazer aqui uma analogia com
a forma que é a armadura de um guerreiro mesmo, né? Hoje a gente já não vê mais isso com tanta frequência, mas antigamente os guerreiros de fato tinham toda essa armadura. Então ele começa com um cinturão, com um cinto da verdade. É importante nós estarmos aí sempre carregando a verdade em nossa vida. E é isso que vai trazer aí uma postura na nossa caminhada, que é isso que o cinto faz. Ele vai trazer uma segurança ali na sua vestimenta, que é a verdade, é sempre importante. E com a couraça da justiça, então nós vamos caminhar em verdade e em justiça. Tudo aqui são frutos do Espírito, tudo aqui são ensinamentos que a gente vai aprendendo ao longo da Bíblia e tem que andar com isso constantemente para não ser abalados aí pelo inimigo. Além disso, usem o escudo da fé. Então nós também vamos trabalhar com a fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, sempre que o diabo lançar dardos inflamados seriam, lá também fazendo uma analogia com o mundo físico, seria quando os inimigos jogavam flechas, jogavam alguns tipos de objetos no qual eles eram inflamados, eles iam com fogo. E aí aonde aquele objeto encostava, ele alastrava o fogo, acendia ali, virava grandes chamas. Então os dardos inflamados do inimigo nada mais é do que uma simples fagulha, alguma coisinha ali que ele joga sobre a vida da pessoa que causa ali um incêndio, causa uma catástrofe gigantesca por conta de um simples detalhe, de alguma brechinha que o inimigo encontrou ali, ele consegue fazer algo grandioso, terrível na vida de alguém. Então, o escudo da fé que vai nos proteger disso. Sempre que ele jogar dardos inflamados, a sua fé em Cristo vai te fazer inabalável. É importante, então, estar firme aí através do escudo da fé. E vai seguir para o versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, na nossa mente, a gente tem que conseguir sempre olhar para a nossa salvação, para gravar os nossos olhos na eternidade, sempre lembrar que daqui a gente tem uma vida eterna lá nos céus, então vale a pena permanecer. A salvação tem que estar dentro da nossa mente o tempo todo, para que a gente não peque contra o Senhor, sabendo que existe uma recompensa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, a nossa espada, a nossa arma é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não insultou, ele não usou alguma arma física, não, mas ele usou a palavra de Deus para refutar o diabo. E é assim, quando alguém te insultar, quando alguém te ameaçar, quando alguém tentar algo contra a sua vida, é a espada, você tem uma espada para guerrear, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus em seu favor e você sempre será um vencedor, uma vencedora. E ele vai finalizar então, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E finaliza então aí o escudo com muita oração, não só por si próprio, mas também por todos os santos. Como nós acabamos de dizer, o reino de Deus precisa ser unido para alcançarmos, para que as portas do inferno não prevaleçam contra esse reino. Então, nós precisamos orar uns pelos outros constantemente, para que todos possam ser fortalecidos, possam estar revestidos da armadura de Deus e para não pecarmos contra o Senhor. E já finalizando então esse nosso estudo, que Paulo mesmo vai suplicar, né, que as pessoas continuem orando por ele, para que ele continue sendo um embaixador, mesmo estando preso, mesmo estando acorrentado. Ele não deixava de escrever, ele não deixava de proclamar o evangelho. Isso é um grande exemplo para todos nós. E ele diz: orem para que eu anuncie o evangelho ousadamente, como devo fazer. E Paulo assim o fez, cumpriu seu chamado até o fim. Mesmo preso, mesmo açoitado, espancado, mesmo humilhado, ele seguiu, crendo que valia a pena toda esta caminhada. E por fim, as saudações finais de Paulo. Acho interessante que no versículo 21 ele chama Tíquico de irmão amado e servo fiel do Senhor. Então, como era importante, Paulo mesmo preso, ele tinha pessoas fiéis ao lado dele, e
nós também precisamos ter. É importante orar uns pelos outros, é importante fortalecer uns aos outros, porque nos momentos de dificuldade nós teremos um irmão amado, um servo fiel do Senhor, assim como Paulo tinha Tíquico, e seja você também um irmão, uma irmã amada, na qual alguma pessoa que estiver passando por uma situação possa contar com você, assim como Paulo podia contar com alguns poucos irmãos, mas ele sempre tinha alguém para contar, nunca estava sozinho. Que mensagem poderosa, que livro poderoso foi o livro de Efésios. Espero que você tenha gostado, espero que continue acompanhando os próximos livros que vamos estar ministrando aqui. Se você não ouviu os primeiros capítulos do livro de Efésios, nosso canal, o iFé Conectados com Deus, no Spotify, no YouTube, continue sendo muito abençoado através dessas mensagens e que nós possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.